Então hoje estamos com ele aqui, ele que, sim, se não fosse por ele, eu não estaria onde eu estou hoje, né? O cara que, vamos dizer assim, me descobriu pra locução, o cara que eu fui perturbar foi lá no meu serviço onde eu estava trabalhando, aí eu perturbei ele um pouquinho, daí a pouco ele me ligou, eu lembro como se fosse ontem ou como se fosse hoje. Grande Joelcio Araújo, fala comigo, Joe! Grande Moisés, beleza? Olha, é um prazer estar participando do seu podcast. Essa história aí, você já me contou várias vezes, né? Mas, na verdade, você já tinha um talento, né? Percebi que você tinha um potencial, né? Bastante potencial para a função de locutor, um cara bastante criativo, né? Eu fui na cara de nas mãos de um cara que e botei você nas mãos de um cara que iria te passar assim, muita instrução com relação à locução, né, que é o Daniel. Lembra, Daniel? Eu lembro direitinho. Lembro claro que na época lá, o que aconteceu? Eu trabalhava na Boots, eu não sei se você lembra disso. Eu trabalhava lá na TI, Boots. Né? Você foi lá, não sei o que você foi resolver lá, foi fazer alguma coisa lá na Boots. E eu te perguntei, falei assim, você trabalha com aquele negócio de propaganda porta de loja? Aí você falou que sim, né? Eu falei, como é que faz para entrar nesse negócio aí? Aí tu foi, assim, então, acho que você pegou meu telefone, o telefone lá da Boots, não lembro. Dali a pouco Na minha cabeça é pra ontem, vamos levar esse cara para fazer locução. Aí dali a pouco, o que aconteceu? Você ligou, falou assim, tem como você vir aqui? Eu esqueci o nome da loja, era uma loja infantil, onde é ali o Alô Mamãe agora. Eu acho que é Terra Fria, né? Terra Fria, Mundo Legal. Era Mundo Legal, né? Eu lembro como se fosse social, hoje. Acho que é Terra Fria. Não, que eu cheguei lá, você pegou o microfone pra mim assim, você quer ser locutor, né? Você falou que quer ser locutor. Locutor tem que saber desenrolar, tem que saber ter criatividade. Toma. Aí entregou o microfone na minha mão, eu... Hã? Como assim? Cadeira, não. Aí ele falou assim, não, olha os preços aí, vê o que você desenrola. Olha... Você lembra dessa história? Não, eu não lembro, cara, eu não lembro. Na verdade, essa é a minha técnica que eu usava com várias pessoas ali. Um outro rapaz também, não me falha a memória, o Michel lá de Levi Gaspariano. Mesma situação também. Lembra do Michel? Então, mas Michel, ele pegou o microfone e fez também ou não? Fez também, mudou de cor, mas ele fez também, entendeu? Dali você já testava, se o cara tinha potencial, os caras serviam para fazer locução ou não? Na verdade, o que acontece? A gente vê pela... Vamos botar assim, a força de vontade dele. O cara tentou fazer e mesmo sem, assim, ter a mínima noção do que ia falar na porta de loja, e fez alguma coisa, porque não, esse cara tem potencial, entendeu? Que no caso, porta de loja, você sabe que não basta ter só voz, né? Não. Na verdade, acho que, assim, vendo hoje em dia, a voz acho que é o de menos, né? O cara não precisa nem muito ter uma voz bonita, nem nada assim. O cara tem que saber desenrolar, tem que falar um português, né? Sim. Que dê pra entender, que tem uns aí que não dá, não. Não, mas na verdade, o que acontece dentro de porta de loja, né?
A função, o locutor, ele tem assim, ele passa, assim, comprem o meu e-book, o e-book, não, uma das teorias que eu tenho na minha mente, teoria não, na verdade são coisas que eu coloquei na prática, né, Aham. e um dos pontos importantes que o locutor de loja tem que fazer, vamos botar assim, dentro do método que eu criei ali, ele tem que estar fazendo, aliás, ele tem que cumprir alguns requisitos dentro do trabalho dele, ou seja, o primeiro deles é chamar a atenção para você. E às vezes o cara falar errado, o cara ter uma voz muito feia, o cara ser gago, tudo isso aí chama atenção para você, não é? Acaba chamando atenção. Então, no caso, eu sou feio demais, cheguei na porta de loja, estou com o microfone falando. Já estou chamando atenção para mim, entendeu? Pessoal, olha que cara esquisito falando na porta de loja. Quer dizer, já é uma forma de chamar atenção, entendeu? Então, essa galera que é diferente chamam a atenção por um talento nato, por uma qualidade ou uma diferença que tem das outras pessoas, né? E acaba cumprindo aí um dos requisitos do método que eu criei e validei. O método tem que ser feio, né? O método é chamar atenção. Tem que ser feio, tem que chamar atenção para si. Tem que chamar atenção, não entendeu? Precisa necessariamente estar fantasiado. Sim, a gente vê, também pode, né? Também pode. A gente vê por aí muito locutor que, cara, é aquele cara que, assim, famoso, qual é a frase mesmo? Água de batata? Água de salsicha, água de batata, um negócio assim. Sei lá, né, que é. Então, é uma pessoa que tá falando ali, mas ninguém dá a mínima. Ninguém dá a mínima do cara, entendeu? Você passa por ali desapercebido, entendeu? O cara fala super bem, você percebe, o cara fala super bem, português, show de bola. Cara, mas ninguém olha pro cara, porque não chama atenção, entendeu? Aqui, tu vai ficar me alfinetando no meio do meu podcast mesmo? Sério? Não, você é o cara. Tá falando de mim, pô. Né? Não, você já é o cara. Não, o que acontece é que de vez em quando passa um lá e ainda tampa o ouvido assim, ai meu Deus do céu. Então, já tá chamando atenção, tá agredindo, tá incomodando, tá chamando atenção, entendeu? O problema é quando chama a atenção da fiscalização, né? Aí tem aquele pessoal que gosta de, assim, chamou atenção, incomodou, né, e ele tem que, como a opinião dele é que vale, então ele vai chamar a fiscalização para poder acabar com o seu trabalho, né, nem sabendo que por trás daquilo tudo ali, né, existe muita dedicação, né, é um trabalho, como já disse, né, é um trabalho, e dá trabalho para você ir na porta de loja. Imagine quantos anos você construiu o seu argumento para estar ali na porta, né? Não, agora graças a você eu já tô o quê? Esse ano acho que eu faço 16 anos de locução em porta de loja. Caramba, em 16 anos, e quando você chegou já tinha 10 anos já de locução. Cara, querendo ou não, assim, tu mudou minha vida, cara. Eu era um cobrador de loja e do nada, assim, tu confiou no meu trabalho eu pensei que você trabalhasse na TI. Não. Eu pensei que você fazia parte do pessoal mexer com software da loja, algo assim relacionado à contabilidade da loja. Quem me dera. Parceria com números. Eu pensei que fosse dessa área, entendeu? Não, eu passava o dia inteiro cobrando na rua. Aquilo ali foi sorte. Que de repente, se você não tivesse aparecido ali, se fosse para te perguntar, de repente, numa porta de loja, eu nunca teria te perguntado como é que faria para entrar nesse negócio. Talvez eu nunca tivesse entrado. Ali foi uma sorte que o seu Getúlio da Budes, ele tinha uma mania de assim, eu às vezes organizava tudo, porque eu já sabia mais ou menos a ordem das ruas que eu ia, né? Aí colocava tudo na ordem bonitinha. E ele tinha mania de quando eu saía para almoçar, ele bagunçava tudo. Aí eu tinha que reorganizar. E eu acho que eu tava reorganizando ali para poder sair. Nisso você chegou, não sei o que você foi resolver lá. Não sei se foi procurar o seu Getúlio, alguma coisa assim. Não, aí eu criei coragem e te perguntei. Oi? Eu fui no Paulinho, na verdade, o que acontece? Como na época, eu não existia esse negócio de MEI, né? Era muito difícil você conseguir nota fiscal, né? Montar uma empresa, tem que pagar contabilidade e tal, fica muito caro, né? O que acontece? Nem posso falar, mas eu pegava a nota fiscal com uma outra pessoa. Mas isso aí tem muita gente que faz isso. É como se estivesse contratando uma outra pessoa, ele ficava como responsável pelo serviço, né? No caso, pela nota fiscal, né? Eu fazia tudo, e no caso ele ganhava uma comissão, né? A comissão aí por ter emprestado a nota fiscal. Mas ele tá te dando a moral, você tem que dar uma moralzinha também, né?
Isso. Aí, no caso, eu estava fazendo isso aí, no shopping da Boots. É, mas, cara, o negócio todo que, assim, eu não via, assim, a locução de loja, assim, com bons olhos. Eu vim do rádio, né? É, mas eu sempre gostei de fazer, entendeu? Aham. Apesar de não ver com bons olhos, na verdade, meus colegas lá, eles tinham bastante preconceito, né, com relação à locução de loja, pensava que era um subemprego, algo assim, né? Mas E isso aí acabou você que ia sabe. saber. Mas hoje ainda tem isso, tem muito esse preconceito. Tem muito locutor que às vezes chega pra gente, locutor de rádio, fala que tá, pô, tô precisando de uma grana, tô precisando levantar uma renda extra aí. A gente chama pra fazer locução porta de loja. Ah, não, não, vou fazer isso não. Deixa, não precisa não. Tem muito desse Então, preconceito ainda. então, ele tem vergonha, e na verdade, olha só, muitas pessoas que me criticaram na época, que na verdade, assim, rádio não ganha, o salário do Não, cara não é bom, né? Tem que fazer outra coisa, não, é entendeu? Tem que verdade. fazer Isso outra aí. coisa. Aqui, pelo menos no Aí, interior, não ganha muito não. quer ver? Quando eu comecei no rádio, comecei lá em Paraíba do Sul, né, carteira assinada CLT na Rádio Jornal de Paraíba do Sul. Fiquei lá por quase 10 anos, né? Mas aí, o que acontece? Eu fazia Rádio Jornal de Paraíba do Sul no começo, Aham. das 5 da manhã até as 9 da manhã. Eu saía às 9 da manhã da rádio, eu ia fazer freelance pro Tatá lá do Bramil, lá de Paraíba do Sul, fazer uns Nossa. freelance pro Tatá. Na sequência, às 6 horas, eu fazia freelance, gravava comercial para o Maninho lá da GDF Publicidade. Maninho, um forte abraço aí. Maninho me ensinou muito em termos com relação à locução para gravar comercial, né? A locução de rádio, quem me ensinou, na verdade, quem passou todo o bizu foi o José Márcio, não sei se você conhece, o JM, Ah, lá quem de. não conhece figura, aquela lenda viva. Assim, todos os macetes para locução, de uma forma bem grossa, né? Ele era bem ignorante na época, mas ele me passou assim coisas bastante importantes, entendeu? Que fez com que, vamos botar assim, como diz ele, em um mês ele me passou assim conhecimento para que eu levaria uns 3 anos, 4 anos para poder aprender, entendeu? Pô, E já passou mastigado, ó, faz isso dessa forma que dá certo. e deu Aí certo. não, mais ou menos, né? Porque, na verdade, eu tinha um grande. No começo. Pode falar um pouquinho do rádio? Pode Pode, falar? deve. Então, no começo, hoje é inverso, tá? Mas no começo, o que aconteceu? O rádio era clássico, as vozes do rádio eram bem diferentes das que são hoje. Antigamente, quanto Tem um mais exemplo bonita, aqui. mais macia, mais grossa era a voz, mais grave Então, mas a era galera. melhor, né? Então, ou voz diferente, vamos botar assim que não é muito grave. Eu vejo como grave, mas é porque tem um agudo acentuado, né? Aham. Alberto Brizola, não sei se você conhece, André Luiz, André Luiz Robson conheço. Castro, Eloy de Carlo e outros aí. Vozes muito bonitas, potentes, né? E a minha voz comum, entendeu? Quando eu entrei no rádio, minha voz era comum e acabou que por eu ter, assim, eu fazia parte de igreja, coisa assim, eu sabia falar no microfone, entendeu? Sabia Aham. falar no microfone, mas não sabia fazer rádio. Eu sabia falar no microfone, mas não sabia fazer rádio. E eu tinha uma desvantagem, até com relação a você aí, ó. Você consegue imitar, né? Consegue imitar locutores e Assim, tal. Eu eu não conseguia tento, imitar. nem tenho, não tenho feito muito mais. Embora você tenha Uhum. falado que tem que chamar atenção pra si e tal, mas assim, eu tenho evitado. Tenho evitado isso aí Então, meu, ultimamente. meu, meu e-book aí, meu método, que agora está com 40 páginas, está custando somente R$ 9,99, tá? Aí. Você vira locutor em apenas 90 dias. Locutor Caramba, de hein? locutor de loja, entendeu? Fizer o passo a passo, você consegue, no caso ali, eu já monto, te ensino até como montar um script para porta de loja, como montar um script para locução interior de loja, palavras gatilho para você trabalhar na porta de loja ou no interior de loja, ou seja, usando programação neurolinguística e também hipnose dentro da locução. Eu devia ter comprado esse livro aí logo que eu comecei, porque assim, eu não sabia nada. Eu era aquele cara que, tipo assim, eu pegava o microfone, montava todo o Sim. equipamento ali, ficava uns 15, 20 minutos enrolando, esperando a calçada estar vazia pra eu poder começar a Aí falar, você. porque muito tímido mesmo. Então, a Mas, calçada vazia é complicado, não vai entrar ninguém, né? não, Não mas tem aí jeito, era né? pra começar, né, pra poder esquentar. Uhum. E Sim. tu Mas é começou. assim. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu falo assim, eu tive você como padrinho. Você tá falando que teve o Sim. JM, mas como é que você entrou pra rádio?
Qual foi o gatilho para você entrar para a rádio? Ah, cara, a história é bem longa. Assim, eu nem vou contar assim, o início da história, que na verdade o que acontece? A minha formação é técnico-mecânica, entendeu? Minha formação é técnico-mecânica. Eu fiz todos os cursos do Senai que você pode imaginar. É o famoso polivalente. Fiz vários cursos do Senai, tanto em Paraíba do Sul como em Três Rios. Estudei na ITPC de Volta Redonda. Então, a minha meta era ser um trabalhador da área mecânica. Mas quando eu acabei de me formar, não tinha vaga na época para me trabalhar as empresas fecharam na região, entendeu? E aí o que acontece? A minha outra opção era um hobby que eu tinha, que era fazer charge, fazer caricaturas, desenhista, entendeu? E se não me. Se eu me não, mais ou menos isso aí mesmo. Eu fui no Jornal de Paraíba do Sul para tentar trabalhar lá de desenhista, tá? E acabei virando locutor. E até hoje você trabalha, não sei, trabalha não, um hobby, né? Você gosta de desenhar, você mexe com negócio de eletrônica também, que eu sei. Tu não deixou Na isso de verdade, lado, né? na verdade, né, antigamente eu não tinha assim, os conceitos já prontos como tenho hoje ou como é hoje, né? Aham. Eu tenho o famoso mindset evolutivo. Eu estou constantemente em evolução, constantemente aprendendo, entendeu? Eu sempre estou aprendendo, já é uma mania minha. Tá sempre procurando Quer alguma dizer, coisa, não consegue ficar confortável com o que já sabe, porque tá sempre procurando aprender sim, mais. todos os dias ou todos os meses estou aprendendo uma coisa nova. Eu aprendi HTML, Python, Java, né, JavaScript, é, eu desenhava, né? Aí eu transferi o meu desenho para o computador, ou seja, em vetor, né? Eu antes eu desenhava na mão, né? Aham. Um bico de pena também. E depois eu comecei a aprender CorelDRAW sozinho, né? CorelDRAW, Illustrator, esse negócio todo. Eu sempre gostei disso aí, entendeu? E em contrapartida também gosto de violão, guitarra, contrabaixo, aprendo em idiomas, não, essa idioma é brincadeira, não, inglês até hoje não aprendi, mas quando eu trabalhava em rádio, eu sempre fazia cursos de inglês, né? Mas a minha intenção era mais poder estar falando o nome da música de forma correta, o nome do cantor de forma correta, É então eu porque nunca me empenhei inglês nisso. é complicado. Em inglês é Eu complicado, cheguei a entendeu? apresentar Mas aí, programa romântico à noite, lá também tinha umas musiquinhas que, ó, difícil você falar o nome do cantor, o nome da música, ó. Bato palma pra quem fala direitinho, tá? então, depois de não, 6 meses no rádio, eu desisti do rádio, Pô, mas lá como que na você entrou Rádio pra Jornal rádio? de Você Paraíba. chegou, você falou aí que você entrou lá pra poder ser desenhista do jornal. Aí como que Uhum. virou de desenhista do jornal pra apresentador? Como é que foi? Então, a minha intenção era trabalhar como desenhista, entendeu? A minha Aham. intenção era trabalhar como desenhista, mas tinha vaga só de locutor, Poxa, não, que a não rádio dá pra desenhar, vou ter que falar. era rádio e jornal, né? Rádio e Jornal de Paraíba do Sul. Aham. Aí, se eu não me engano, deixa eu ver, cara, faz muito tempo já, mas eu sei que eles tinham uma vaga lá para um folgador. Lembra? A rádio tem um Aham. folgador, né? Sim. Tinha uma vaga de folgador. Só que o negócio meu era desenhar, mas aí tinha uma vaga de folgador e aí eu dei uma folga lá. Ah, não, fiz uma entrevista, eu acho que foi com o prefeito na época. Não, 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 folgador. Ah, tá. Ademir Lemos, eu acho o nome dele. Ele ia ficar de férias e precisavam de um locutor para dar férias para ele. Eu fiz aquele estádiozinho de alguns dias lá, né, para poder pegar a mesa de som, mas no caso eu já trabalhava com mesa de som, já mexia com mesa de som por causa de igreja, coisa assim. A mesinha deles era bem mais simples de trabalhar, né? Aí fiz o fiz um fiz a férias dele, né? Fiz a férias dele. Aí não sei o que aconteceu, acho que eu tomei o lugar dele. Mas naquela época que você começou na rádio lá, É. não era igual é agora, que era digital, aquela coisa facinho. Era ainda Não, que era não. cartucheira, era disco, como é que era o Sim. lance lá? Não, no caso, lá na Rádio Jornal de Paraíba do Sul, era uma rádio bem, bem básica, né? Lá começou com disco, né? Tinha três picapes, e mais as caceteiras e mais os tapes, entendeu? Era, e no caso, é isso aí. Trocava o disco, usava a caceteira para jogar a vinheta e jogava os cassetes para poder o tape para poder estar usando veiculando comercial. Antigamente o Basicamente, locutor cara, trabalhava.
Então, o locutor trabalhava bastante, Não entendeu? tinha nem tempo. Hoje É, em dia o cara vai lá, programa, chega lá, programa, coloca as vinhetas, bota o programa pra tocar e vai pro WhatsApp, vai olhar não, Facebook, Instagram, vai gravar naquela época não videozinho. tinha. Oi? No caso do meu horário que era de manhã, no início de manhã, não tomei horário de ninguém não, tá? Só fiz só férias do cara, depois eu fui pra noite. É isso aí. Quase que você se entregou aí, ó. É, Passando a perna nos outros, coisa não, feia. não, mas no caso ali, o rapaz era o Ademir, né? Ademir foi cara ele tinha uma voz assim, padrão, bacana pra caramba. Aham. Né? E no caso eu fiquei um mês dando férias para ele. Ele, inclusive, agora mora aqui em Três Rios também. Um abraço aí, Ademir. Ademir é fera naquela parte de sertanejo. Aí me tiraram do sertanejo e me jogaram para a noite. Entendeu? A noite é pedreira, sabia? A Mas à noite é noite, quando complexo. você trabalhou à noite, tinha audiência? Porque hoje em dia, à noite Então, e o final de semana, esquece. Não dá o que audiência. acontece? À noite, na época lá, o JM mantinha um programa romântico gravado. Aham. E o que acontece? Ele botava aquele Akai, né? Lembra? Uma fita sem fim? Uma Aham. fita enorme. Rolava lá 3, 4 horas de programa. Nossa. Mas, antigamente, se não houvesse interação com o ouvinte, ou seja, você atender um telefone e mandar uma música de fulano para ciclano, Aham. você não tem audiência, entendeu? Não tem audiência. As pessoas querem ouvir aquela música tal, quero ouvir Chicago, quero ouvir Roberto Carlos, entendeu? Eu Se comento, não inclusive, tinha. hoje com alguns amigos que ainda estão na área da locução em rádio, que acabou esse negócio de a pessoa vai ligar o rádio para poder ouvir música. Cara, ouvir música tem Não tem mais, né? Spotify, tem YouTube. O cara Não, ouve a não música tem que ele mais. quer na hora que ele quiser. Tem que ter bons comunicadores na rádio. Tem que ter pessoas por Sim, quem o ouvinte se identifique. Senão não adianta só ouvir isso aí, música. Ouvir música tem Spotify, tem YouTube, tem um monte de outros meios que a pessoa consegue ouvir música. isso aí. Inclusive, Mudou, quando eu mesmo tava mudou. na rádio, às vezes eu chegava pra minha esposa e falava com ela assim: Poxa, lançou uma música tal, de um grupo tal. Ela, lançou? Já tem 2 meses que eu ouço essa música. Como assim Olha, lançou? Antigamente não, a gente tomava a rádio como referência, né? Um lançamento. As sim, pessoas ficavam esperando com a fitinha lá pra poder gravar. no caso, antigamente, né, o conteúdo que o pessoal consumia era música e tem a galera que consumia notícia, né? Sim. Tinha esses dois, e a música era a maior parte. Vamos botar 80% queria ouvir o rádio por causa da música. É, mas e hoje não. Hoje o conteúdo, digo assim, o conteúdo não é mais música. O conteúdo pode ser um podcast, um bate-papo, uma entrevista, né? Não é isso? Vamos botar, gosto de ciência, eu vou ouvir um podcast de ciência, né? Podcast, eu gosto de história, vou ouvir um podcast de história. E- E por aí vai. Hoje o conteúdo mudou, né? O conteúdo não é mais música, porque sim, música, pô, e você por falar falou, em tem uma podcast, você plataforma. também começou com podcast aí que eu lembro. Então, eu Desanimou? tirei O que todos que os meus foi? podcasts lá. Então, eu tinha curiosidades, né? Curiosidades, onde eu falava de hipnose, onde eu falava de locução de loja, onde eu falava de PNL, onde eu falava de mindset, coisas assim. Cheguei a entrevistar, deixa eu ver quem, Luciano, lá de Paraíba do Sul, né, que é o hipnoterapeuta, conhece? Caramba, Luciano não. Araújo. Então, lá de Paraíba do Sul, acho que ele está morando agora, não, mora no Inema. E esse aí foi um ao vivo que a gente fez, né? Os Aham. gravados aí eu, no caso, sobre o riso, coisas assim, entendeu? Coisas bem comuns, mas que, de repente, você nunca tinha visto aquela coisa de um outro ponto de vista ou de um ponto de vista científico. Coisa que passa completamente desapercebida da gente, dos leigos. Sim. Então, mas aí eu gravei 30 podcasts, foi para a Rádio Três Rios. Você Para a Rádio Três fazia era Rios, no no caso, programa do Sandro Silva, não era? do Sandro Silva. Isso aí, Grande o programa Sandro do Sandro Silva. Silva. O Com Sandro certeza Silva tá só ouvindo a gente reclamando aí. comigo. Sandro Silva só reclamando comigo porque estava muito comprido. Ué? Os podcasts. Mas acaba que alguns conteúdos, se você lança em 1 minuto, você não consegue explicar tudo, entendeu? Não, e Não podcast consegue explicar é um tudo. podcast, não pode ser um negócio curto. Senão é só um Não vai, áudiozinho. não dava. Aí, no caso, aí não tive mais tempo, acabei. Que nem hoje eu trabalho em outro tipo de serviço, né?
Aí o que acontece? E E acabou tu pintando saiu mais da locução, serviço. tu abandonou a locução. Abandonou assim, em termos, né? Porque de vez em quando você ainda faz ali. Porque eu não sei pra você, pra mim, locução é uma cachaça, é um vício, vamos dizer assim. É, Porque às vezes eu tava trabalhando, eu cheguei a trabalhar no Ponto Frio lá, e mesmo assim, quando tinha uhum, tempo, eu pegava e ia fazer uma locução. Não tem jeito. sim. No caso, é muito fácil de fazer, né? Não é? É bem simples de fazer. Bom, assim, É. é assim, de repente o resultado pode ter no pro lojista, não pode, se um cara faz todos os dias ou todas as semanas, o resultado que ele vai proporcionar é diferente É de uma diferente, pessoa sim. como eu, que faço uma vez por semana. Mas, assim, eu faço assim, de forma, assim, pode não parecer, mas eu faço bem natural, sabe o que é? As palavras surgem na mente de forma bem natural, É, tranquilo de também, fazer. pô, quanto tempo de experiência também, né? Isso aí tem que ser levado em Não, conta também. pode ser, não, claro que é, né? Claro que é, você É, fazendo muito aquilo, você acaba ficando, assim, acaba ficando simples, né? e depois quando E, volta é igual andar de bicicleta, tipo, sim, de e repente no muda caso, uma o que palavra ou acontece? outra, uma abordagenzinha ou outra, mas no geral, Sim, ali no geral mesmo, continua sempre a é, mesma coisa. Ainda mais que você mas o que falou o negócio de acontece? PNL também, né? Os gatilhos mentais. Aí você já tá outro nível acima de nós, réis mortais, né? Que a gente só usa Não, palavra não, normal para atrair cliente. não, mas eu uso as mesmas palavras, ué. Não, mas A gente aí acaba você usando a já mesma tem o palavra, as mesmas conhecimento dos palavras. gatilhos mentais ali. Deve usar muito gatilho de Então, escassez, né? isso, a gente vai usando isso aí, né? Ah, mas Quais, todo mundo quais usa outros o gatilhos que tem? escassez, Tem gatilho de escassez, tem da dor. contraste, o Oi? contraste também, o Contraste. contraste, Tem o muito preço disso. baixo pelo preço, o preço alto pelo preço baixo, né? De tanto por tanto é contraste, né? E também as palavras de ordem, né? Já viu as palavras de ordem? Você andou me falando isso aí, Entra, mas eu não consigo dar entra na ordem loja pro. agora, entra agora, atenção, Aproveite atenção, agora, não deixe para isso, depois. e pare agora o que você está fazendo. Nós vimos no mercado que dá certo, né? Eu já fiz isso, É, foi. Sim, é, brincando, né? Na época que o ponto sim, de ônibus estava em frente ali da. Próxima segurança presente ali. Aí eu falava lá da sim, caixa de som. Eu falei, ei, você que tá aí no ponto de ônibus, presta isso aí. atenção. Não, Tipo assim, tudo isso aí falando, é direcionando válido. para quem tava ali. Sim, mas aí, que nem aquele lance, você chama a atenção, né? Daqui a pouco você vai falar do contexto, né? Vai falar do seu produto, né? Aham, A oferta e a chamada para ação. São 3 pontos, sabia, que você tem que fazer? Chamar a atenção, falar do produto e chamar a pessoa para a ação, que é entrar na loja ou comprar, entendeu? sim. E tem muito locutor aí na cidade que gosta só de ficar brincando com o cliente na rua. Só brinca. Aí no caso ele fica só no chamar a Aí atenção. fica só na parte de chamar a atenção. Às vezes não comunica um preço, não comunica uma condição de pagamento. Mas assim, eu falei, você me colocou na locução porta de loja. E você, como que entrou para locução de porta de loja? Como é que foi isso? Foi para rádio para poder fazer desenho. Chegou lá, não tinha vaga para desenhista, foi fazer locução. Beleza, Sim. aí tudo bem. E da rádio, apesar de muitos outros locutores terem preconceito com a porta de loja, como é que você migrou para isso? Quem te colocou na locução? Ou você simplesmente, sei lá, pegou uma caixa de som, um microfone e saiu oferecendo? Na verdade, foi o seguinte: apesar de era locutor de rádio, mas eu sempre fui empreendedor. É, isso aí a Eu gente vê, que a enxerguei, gente vai falar muito dessas coisas aí do seu empreendedorismo aí. então, eu enxergava esse tipo de trabalho como um empreendimento. Simplesmente, lembra do Polishop? Sim, claro. Ainda existe, né, Polishop, né? É, sim, o Polishop ainda É, existe. isso. Aí tinha o cara, esqueci o nome dele, aquele cara que falava lá, brincando lá no Polishop, mais aquela outra mulher também. Então, eu achava O muito legal aquilo Botini. ali. É, Isso aí, Botini! exatamente, ele mesmo. E aí o que acontece? Poxa, eu vi eles fazendo esse trabalho aí, eu não comprei nada do Polishop, mas eu achava legal o trabalho deles. Aham. Aí, pô, tive uma ideia assim, falei, caramba, eu podia fazer isso na porta de loja, mas de repente descobri que já existia, né? Tinha uma Aqui, galera já quem fazendo porta de começou loja. aqui? Me dizem que foi o Alexandre Mauro e o Leles de Freitas. Isso aí é fato ou é Eles mesmo. fake? Não, é verdade, Aqui em Três verdade. Rios, os precursores E- da porta de loja são que, eles. que eu, que eu me lembre são esses dois aí, entendeu?
Aí o que acontece? A primeira loja que eu fiz porta de loja, de fato, assim, sem ser Bramil, né? Entendeu? A primeira foi a loja I100. Loja I100. Eu peguei Caramba. aquele uniforme, eu peguei o uniforme de crente, sabe o que é o uniforme de crente? Mas no caso, Camisa social, calça blazer, social. blazer, gravata, e fui fazer uma ação ali. No caso, eu me ofereci para ele e fui fazer uma ação de vendas ali. Aham. E no caso, no dia, nem usei minha caixa de som, porque eu tinha comprado uma caixa de som. Comprei uma Watson lá na Music Station. Na época, né? Não, Music Station. A Music Station Comprei uma. vendia essa Watson? Ah, não, é verdade. Quem vende a WordStar só que é a Megason. Isso aí, era Watson, que hoje, na época era Ciclotron, né? Eu não Ah, sei se é o contrário. aí Não você tá lembro, não querendo lembro. saber demais. Mas Tá, eu comprei essa. tá forçando demais. Eu, eu, eu comprei isso aí, fui lá e comprei um microfone Leson, Já começou comprei um bem. tocador e comprei um DVD, né? Lá na Casa e Vídeo. Na Casa e Vídeo não, nem sei onde eu comprei, mas eu comprei um DVD e fui fazer a loja lá, entendeu? Fui fazer a loja. Aí, pô, deu certo. Deu o resultado para ele, beleza, fiz várias semanas direto lá. Daí, então, surgiram outras lojas. Fiz loja 100, na sequência eu fiz loja 100, e caramba, loja 100, depois eu fiz loja útil, é útil? Loja útil. Aham. Na sequência eu fiz, que mais? Cara, lojas Franklin, Casas Franklin, quem mais? Cara, foi muita loja que eu fiz. Ah, Depois fui fazer isso aí, fiz aquilo, caramba, comecei a fazer drogaria não, drogaria e perfumaria. é drogaria, eu sei que você fez Essas, muito tempo. então, aí comecei a fazer drogaria e perfumaria, mas não para eles, Aham. mas sim para... Ah, tá, e sono leve também, sono leve. Minha esposa fazia também, a locução, aí às vezes eu pegava duas lojas para fazer, eu colocava ela em uma loja e ela fazia outra. Já ia dando serviço pros outros também. Então, fazia uma loja, ela fazia outra. E ela fazia de forma assim espetacular. No caso, Sono Leve ali, Aham. é, ela, no caso, a Rita hoje, que é a gerente da Aerobike, né? Sim. Cara que fica lá Então, ela era a gerente da Sono Leve, contratava sempre a minha esposa ali. Outra pessoa que... vou contar até um fato interessante sobre ela. Teve Pode uma falar. loja do lado da Mazarop, perto da Mazarop ali, que era Sim. bijuteria. Lembra dessa loja aí? Uma loja pequenininha, Não era da esquecia para Zigal, quem não. é. Não, né? Não, não era Zigal, não. Não era Zigal, não. É uma moça de Paraíba do Sul. Aí sei que a Ah, loja dela lembro, não. sim. Então, a loja dela não andava bem. Eu Não acho conseguia que cheguei a vender. fazer locução ali também. Ela cismou de eu fazer locução para ela. Aí eu falei com ela que eu não servia. Na verdade, bijuteria não era comigo. Aham. Aí eu falei assim: vou indicar para você uma ótima locutora. Aí botei minha esposa lá. Cara, ela acabou com o estoque da moça. Acabou com o estoque da moça. Aí, daí, então, minha esposa não pôde fazer mais não pôde fazer mais a locução para Porque não ela. tinha Não sei mercadoria por para qual vender. motivo. Aí que não, ela trouxe mais mercadoria. Minha esposa não pôde fazer mais a locução para ela. E o que aconteceu? A loja fechou. Ah, eu achei que ela Não tinha sei. cancelado, tipo, pegou 3 dias de locução e Não, cancelou no não, segundo porque eu não tenho mais mercadoria para vender, ué. E aí, não, mas foi vou te legal. pagar para quê? Esse episódio dela aconteceu, foi legal. Depois eu vou ver com ela se é isso mesmo. Mas é isso aí mesmo. Sei que a loja fechou, não porque de repente ela não fez locução, de repente porque. Mas ela que se encaixava direitinho na loja. Tá? É porque assim, tem Mas coisa aí. que a gente faz locução, nós homens, mas a gente não Uhum, passa credibilidade. Exemplo, sim. produto para cabelo. O que, que a gente entende de produto de cabelo? Então, O não que, tem, que a gente entende de né? Não tem. bijuteria? A gente não entende dessas coisas. Não A dá. gente fala, a gente lê o que Sim, eles passam o texto pra gente algumas vezes, né? Porque nem sim, sempre. A maior parte das vezes é só, tipo, vê aí e anuncia. Igual você fez é. comigo no primeiro dia lá. Vai ver aí e fala. E mulher Então, tem credibilidade pra isso. Inclusive, eu sim, acho que sim, falta com mulher na certeza. locução. Sim. Na verdade, o que acontece? Igual.
igual eu coloquei você fazer locução. Na verdade, a locução de loja ali, o básico da coisa ali é você falar o preço. Esse é o básico, dá para você tirar a inibição, né? Sim. Dá para você perder a inibição. É claro que depois disso aí tudo, você tem que construir todo o seu repertório, né? Que não adianta você Para chegar ficar só na bonito, loja né? e ficar short É, 14,99, cueca 5,99. sim, Senão você tá só lendo o preço. Isso aí sim. não Tem uns presta. colegas nossos que fazem só isso aí. E em compensação tem outros que não fazem isso, né? Que só fica chamando, ei, Tem você, outros que vem não pra cá, fazem isso. chega aí, né? Isso, tem outros que não fazem, não falam preço. Não, eu já trabalhei em loja que não podia falar preço, né? Tinha que falar da loja toda, fala de tudo, mas só não fala preço. Poxa, aí que você faz o que da vida, hein? Não, tem lojas assim que eu opto por não falar o preço. Eu prefiro chamar Uhum, pela condição de pagamento, falar que tem sim, promoção, falar que tem oferta, sim. mas às vezes eu não falo de preço. Porque tem lojista que às vezes te passa uma lista, tipo 3, 4 folhas com Uhum. todos os produtos que tem na loja para você sair Pronto, falando o acabou. preço. Aí o Não cliente dá. nem entra. Por que o Tem cliente vai foco, entrar né? se ele já sabe o preço de tudo? Então, mas também você fica sem foco para trabalhar, né? Você É, fica sem foco. Tem que focar no produto. Não, olha só, meu produto que vai chamar atenção é esse aqui de R$ 1,99. é. O pessoal vai comprar esse copo por R$ 1,99, aí vai valer ali os vendedores que ele tem, né? O cara entrou para comprar um copo, se ele tiver vendedor lá, ele vai sair com um copo, com uma garrafa térmica, se bobear uma panela, uma bicicleta e por aí vai, né? Eu no começo da locução, não sei se você lembra aquele Motorola F3, que a propaganda dele é que ele era fininho, que ele passava debaixo da porta. Ele custava E R$ caramba, 49 na Claro na época. Aí o que eu assim, fazia? Eu e o Adilson, a gente pegava, o Adilson lá que agora tá trabalhando na loja 100. O que a gente fazia? Eu anunciava chamando a pessoa para comprar aquele Motorola de R$ 49, chegava lá, ele vendia telefone de 200, 300, R$ 400. Não é necessariamente isso aí, cara. vendia aquele Motorola. Era só um Sim, chamariz. sim. É só uma. Chamou a atenção dele, né? E a Fez pessoa o papel, entrou, chamou a chegou lá e atenção falou assim: do ó, esse celular é consumidor. muito bom, mas tem esse aqui que tem isso assim, assim, assado. Tem esse outro aqui que já Sim, tem toque polifônico. Ah, esse aqui tem a tela colorida. Aí a pessoa acabava sim. levando, você vai parcelar, você vai pagar quase o mesmo valor que você ia pagar nesse. E assim a pessoa acabava Sim. levando. Mas aí, Moisés, Pode falar. o lance da locução realmente é uma coisa boa, bom de fazer, né? No caso, como eu trabalho agora em outra área, é algo assim até relaxante, né? Você faz no que eu trabalho não tem nada a ver com locução, né? Mas tem a ver com comunicação, né? Mas não tem a ver com locução. E o que acontece? A locução acaba sendo fazendo assim de uma forma bem tranquila, assim, até um descanso. E por que você saiu da locução? Que aconteceu? Que eu Então, lembro olha que você só. fazia locução, você chegou a fechar um pacote lá, você trabalhava. Você foi, acho que, um dos primeiros locutores a fechar, assim, direto com uma loja e ficar fixo, assim, que não fosse mercado. Que deu na tua Então, cabeça, assim, que você resolveu? Ah, não, cansei da locução, foi isso? aí você lembra, eu estava fazendo locução, na verdade, a gente não conseguia aumentar o valor, né? Meu valor não aumentava, entendeu? A coisa está ficando mesmice, tá muito chato, assim, a mesma coisa sempre, não tem como você aprimorar. Eu cheguei É, num ponto ali que não tinha como para onde correr, para onde ir. O que eu vou fazer? Eu vou mudar de personalidade? Não dá. Aí o que acontece? Eu estava procurando outros horizontes. Aí acabou que o Giannichini, lembra o Giannichini? lembro? Giannichini tinha me chamado para fazer um trabalho para ele, né, da empresa dele, lá no Carrefour. Eu fui lá. Lá eu descobri que eu não sei nada, né? Lá eu descobri que eu não sei É nada. porque lá eles No têm umas caso lá, regras, um negócio completamente diferente, né? sim, no caso lá, Tem lá que roteiro. eles utilizam a programação neurolinguística e a parte da hipnose para fazer locução, né? Lá eles usam um script, né? Em vez de ser a nossa locução livre para falar o que Aham. quer. Não, lá existe um script para você ler, você decorar aquele script e transmitir aquele texto da forma mais natural possível, tá? Não saindo dele, entendeu? Você tem que interpretar o texto daquele jeito, com aquelas palavras, sem sair fora naquela ordem, Era entendeu? basicamente uma E, hipnose. não, assim, é um Era passo a uma. passo que você tem que Não, fazer, mas sim, entendeu? É o um passo a texto, o passo. script que eles passavam era basicamente para meio que para hipnotizar o cliente, né? Não, no caso é chamar a atenção, né? Você vai chamar a atenção
e a ideia é chamar a atenção, fazer o cliente ir atrás do passo a passo e no finalzinho comprar, entendeu? No caso lá, quem me ensinou essas técnicas aí foi o Talibã. É. O nome, De nome o cara dele, deve né, ser brabo mesmo, hein? Talibã. Então, é o Marcelo. Até que. Eu esqueci o nome do canal dele no YouTube. Ele é um humorista. E ele manda bem pra caramba, entendeu? Ele, assim. Não, ele é humorista, ou seja, ele é um cara formado em arte cênica, né? Sim. Então ele faz teatro, né? Ele se profissionalizou no ofício de ensinar dublês ou ensinar ator a montar cavalo, a montar camelo, entendeu? Brabo, hein? Legal, legal. Não, pelo que eu entendi do que ele faz, é isso aí mesmo. E ele consegue interpretar de uma forma muito bacana. Ah, tá, acho que Qual é? Qual é que é o canal dele? O canal dele. Muito, muito, muito bacana. Tá, muito legal. E ele faz o stand-up também. Ele faz stand-up também. Além de teatro, ele faz stand-up. Se eu não me engano, agora ele. Bom, não sei, não vou falar o nome de ninguém, não, mas eu acho que está numa empresa grande aí agora. Entendeu? Mas ele manda super bem. E outra coisa, ele fazia assim a locução dentro do mercado, né? Que é essa locução direcionada, que é a famosa locução de impacto. Sim. Ele chega lá e coloca ele usa um outro nome. Ele incorpora um personagem e fica assim 10 horas naquele personagem. São 10 horas naquele personagem. Caramba. Eu acho que ele sai de lá e já. Acho que ele não volta assim. Caramba, então ele chega lá, chega Marcelo, normal, centrado, né? O cara sério. Thiago, não sei o quê. O empresário. Maneiro pra caramba. O empresário Marcelo. Aí, de repente, do nada, ele incorpora lá o personagem, o humorista. Muito legal. Ih, caramba, depois você vai ter que cortar essa parte aí, que vai me processar. Não processa, não. Depois você vê o que você faz aí. Mas aí, no caso, ele é um cara profissional, um dos melhores que eu já vi aí, até assim, nesse lance de mercado, nesse lance de locução de impacto, ele é um dos melhores. Só que tem uns caras também, assim, que são feras. Aqui na região, que nem o Giannichini, ele fez um misto dessa locução que a gente faz, porta de loja, utilizando também, fazendo a locução de impacto. Entendeu? Tipo, ele aprendeu a locução de impacto com o Talibã lá e meio que fez a versão dele. No caso, ele não aprendeu com o Talibã, ele aprendeu com outros caras lá que eu não sei quem é, não, entendeu? Ah, não, pensei que vocês, os dois, tinham trabalhado com o Talibã. Não, o Talibã, no caso ali, era o sócio dele lá que me passou as técnicas, entendeu? Para poder estar fazendo. A ideia deles era eles criaram uma técnica e conseguiam replicar. Assim, eu ensinei para o Joel consegue fazer. Eu, sendo locutor, não consigo fazer. Para eles ali, se o cara não for locutor, é melhor. Que aí não tem vício nenhum de fala, nem nada, né? Não, porque o ideal é que o locutor que faz esse tipo de trabalho, aliás, a pessoa que vai fazer esse trabalho, ele faça um rapport com o cliente. Ou seja, ele não pareça ser um locutor. Sim, parece ser uma pessoa normal, um vendedor, um gerente de marketing, algo assim, mas que não seja um locutor. E esse negócio de sair da locução para fazer assim, o mais natural possível é difícil. É difícil mesmo. É muito pra gente complexo. Que já tá há anos na locução, quando o cliente chega e fala assim, não, eu quero o mais natural que você puder. Cadê? É complicado. A gente consegue falar natural. No nosso dia a dia a gente fala natural. Só que na hora que fala, eu quero uma locução natural, não sai. A gente não consegue. Eu não sei nem qual natural, né? É que nem eu te falei, quando eu comecei no rádio, a locução era linear, né? Sabe como é que é a locução linear? Então, apesar de não ter o padrão grave igual todo mundo tinha, mas ela tinha que ser linear, ou seja, você fala num tom só, aí acaba que faz a locução redondinha, né? Sim, e chata, faz a locução redondinha. Muito chato. Então, essa era a locução da época, entendeu? Aí depois, o que aconteceu? Depois, agora, quanto mais fora disso aí... Quanto menos locutor a pessoa for, melhor. A verdade é essa. Quanto menos voz de locutor tiver também, melhor.
Então, Antigamente isso não antigamente, para daria gravar um certo. comercial era a coisa mais fácil que tem, né? Gravar um comercial era a coisa mais fácil. Você pega um tom e manda ver, né? E só vai. Bababá, Hoje em bababá, dia, bababá, nossa. bababá, 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 acabou. Acabou, Hoje em dia tem que ser tudo acabou o comercial. interpretadinho, se possível Sim, gravar frase por frase, é complicado. sim. Aí, no caso, eu até, assim, eu gravo comercial também aqui, né? Mas Sim. assim, eu não gravo mais linear, não. Eu converso comigo mesmo, faço duas vozes. Faço, não. No caso, eu uso o aplicativo para fazer uma outra voz ali, Aham. diferente. Se eu falo uma velocidade diferente, converso comigo mesmo. Aí dá para gravar um comercial diferente. Mas mesmo assim, você percebe que é locutor. E Felizmente. tu tem ainda a vantagem que Percebe? ainda tem a tua esposa aí também, que é locutora, né? Se tu precisa de uma voz feminina pra gravar, tem a dela. Ou Sim, ela parou de fato. o bom dela é que ela faz o natural, já é o natural dela, entendeu? Aham. Ela não tem, ela não imposta, a voz dela já é natural já. Aí é assim mesmo, entendeu? Aí você E falou isso que que é saiu vantagem. da drogaria, voltando completamente agora no assunto. Você falou que saiu da Vai drogaria e voltando lá. perfumaria. Então vamos voltar aí um pouquinho. Então, Para poder fui lá para o buscar Rio novos fazer horizontes, conexão. procurar desafios. Sim. Aí você foi lá para esse sistema aí da quase hipnose. Daí, Então, foi é a daí que você locução de parou? Não, impacto, você né? ainda voltou para locução. Não, não. Isso é a locução de impacto, mas aí surgiu, estava surgindo lá na China, Estados Unidos, lembra da pandemia, né? Aham. Estava surgindo, Foi nesse não era período que você parou com a pandemia, né? locução? Isso, era uma epidemia que estava acontecendo, né? Uma Sim, epidemia. Aí o que acontece? Aí eu voltei para cá e consegui voltar até para as lojas que eu fazia, sim, entendeu? Falei, caramba, isso vai acabar afetando o Brasil também. Então, é melhor estar perto de casa. Aí, então, eu vim sim. para cá, comecei a fazer, e depois de um mês, chegou a pandemia aqui. Chegou a pandemia, comecei a fazer, eu estava fazendo drogaria, né? Aham. De repente, fiquei sem renda, né? É, Fiquei foi um sem renda. períodozinho complicado. Aí que eu utilizei os conhecimentos que eu aprendi nesse tempo todo aí, que é de mecânica, elétrica, de conversar com as pessoas, né? Aí consegui uma oportunidade de trabalhar em um condomínio, aí no caso ali de porteiro. Virei porteiro de condomínio, né? Que era o que dava para trabalhar na época de pandemia, Aí, como entendeu? você não é Para não ficar. nada empreendedor, nada visionário, né? Você ali, você já não estava imaginando como que podia melhorar essa situação aí para você e para ensinar para outras pessoas, né? Se eu bem te No caso ali, conheço. aí, no caso, eu trabalhava de porteiro, mas trabalhava para uma empresa, né? Sim. Aí essa empresa saiu do condomínio, eu tive a ideia de criar uma empresa e oferecer para o condomínio. Né? Aí o que eu fiz? Aí, eu criei uma empresa, chamei alguns sócios ali, como é que fiz a proposta para o condomínio. Sim. Criei um método, sendo que é um método, né? Criei um método de trabalho que reduzia os custos, entendeu? Ah, E que eles apresentei o adoram, projeto né? para o condomínio. Então, reduzir os custos, era mais barato do que a outra empresa que estava lá, que já tinha saído já, né? No caso, a gente ia ser outra empresa que ia entrar lá. E tu já devia prestar um Aí, excelente serviço, né? então, não, mas para o condomínio é vantagem você ter os porteiros que já conhecem os moradores, entendeu? Sim. Em condomínio assim, de classe média, é super interessante você ter o conhecimento do pessoal que mora ali. Se Sim. você tem um conhecimento do pessoal que mora ali, poxa, não vai entrar ladrão ali, você conhece todo mundo, cara, Sim. entendeu? Quanto mais conhecido o porteiro, quanto mais conhecimento que ele tem a respeito do morador, mais fácil é de trabalhar. Então ele aceitou a gente Aham. trabalhar. Mas é claro, aí essa era uma empresa, entendeu? Sim. Aí nisso aí tivemos uns problemas lá com os sócios lá, tivemos muitos problemas, muitos problemas, muitos problemas. Aí mudamos de empresa de novo. Aí eu fiquei só com, eram 3 sócios. Aí se tornou outra empresa com 2 sócios. E agora eu estou com uma outra empresa também, com outro sócio também, entendeu? Aí essa empresa com 2 sócios também foi embora, Aham. entendeu? No caso lá, a gente não estava conseguindo atender corretamente o condomínio por questões de um sócio pensar de uma forma e eu penso de outra. Aí Divergência montamos uma de. outra empresa. Isso. Hoje a empresa é braço forte, entendeu? Hoje é essa empresa que, E assim, tem tem outro serviço de sócio, outro segurança sócio. também ou só de portaria?
Não, no caso, a minha empresa, ela mexe com zeladoria. O pessoal pensa que zeladoria é limpeza. É limpeza também, mas não é só limpeza. Aham. Zeladoria está relacionada à gestão do condomínio, não como um síndico, né? É a gestão relacionada a controle de tarefas, contratação de mão de obra, verificação de datas para você estar fazendo as vistorias no condomínio. Um condomínio envolve muitos apartamentos, né? Então a Sim, coisa é assim, uma proporção maior do que uma casa. Na casa você limpa a sua casa, a caixa d'água a cada 6 meses, sim. entendeu? E de repente, se você esquecer, tá tudo beleza. Num condomínio, não. Tem que estar sempre limpando a caixa d'água, tem que estar sempre verificando todos os encanamentos, sempre verificando toda a parte elétrica ali, sempre verificando fossa, caixas de gordura, verificando dedetização, Uhum. verificando se os profissionais que estão fazendo esse tipo de serviço são qualificados para isso, verificar se o preço está correto que estão cobrando, entendeu? Fazer. Então, a administração de um negócio, né? Resumindo, o síndico só dá o sim ou não, né? Ele só dá a canetada, né? O resto Não, é tudo sim, com não. vocês. Não, síndico é super importante, né? A gente faz assim a parte de mão de obra, essa coisa toda, é a terceirizada que faz. Mas o síndico é a figura central ali, tá? Ele é o cara que faz a administração de, vamos botar assim, as finanças do condomínio vai bem porque o cara é bom, Sim, entendeu? Conflitos entre moradores, ele é o cara que administra isso aí super bem, entendeu? sim. Então, o síndico é um cara que não tem como. A empresa pode sair, pode ser qualquer empresa que está. Pode ser qualquer empresa ali. Tendo um bom síndico, ela vai se dar bem, entendeu? Ela vai sair bem porque ela vai ter o síndico por trás que vai estar orquestrando tudo. Ah, não, quero isso, isso, aquilo. A gente só, no caso lá, a gente só faz o controle das tarefas e faz com que ela seja feita e a gente apresenta para o síndico com tudo feito, entendeu? Ah, eu pensei que vocês que faziam os cálculos, que vocês que faziam a média, tipo assim, Não, não, a não. cada tantos, Síndico, cada X meses tem que fazer limpeza da caixa d'água, a cada não, X não, a meses gente tem que faz, fazer a limpeza de fossa. não, a gente faz essa cobrança, a gente faz isso tudo aí, entendeu? Mas tem que ter um gestor, no caso o síndico é o gestor que orquestra tudo isso aí, ele comanda tudo isso aí e ele que a gente presta serviço para ele, né? Só que a gente já está assim, ficamos meio que, como é que se fala? Por fazer sempre, né? Aham. E está tudo já orquestrado certinho ali. O que acontece? Fica mais fácil para ele, né? Tá fazendo a gestão da gente que já sabe fazer o trabalho, Vocês entendeu? já sabem o Mas esquema todo, né? Sabem o jeito dele de trabalhar também. sim, na verdade, assim, os síndicos o síndico que eu trabalho hoje assim, é um dos melhores aqui da região, entendeu? Condomínios que ele faz a gestão são condomínios que ele sabe fazer assim a parte financeira Não, se você quiser assim falar o fluir nome dos super bem. condomínios e o nome dele também, não tem problema não, tá? Pode ficar à vontade. Não, vamos falar de novo. Não, fica muito político a coisa, né? No caso, o meu síndico ali, no caso onde eu trabalho ali, é o Daniel Duarte. Aham. Entendeu? Mas é um cara que é professor de matemática, é matemático, né? O cara é formado em administração de empresa, é formado em como é que é, parte de finanças aí, ele dá aula Senai, Senac, CVT e outras coisas aí. O E não cara é é fera, qualquer um, né? entendeu? Não é qualquer coisa. Não é qualquer um. Então, aqui, assim, na região aqui, ele é um dos melhores síndicos, entendeu? É um cara que, vamos botar, se ele pega um condomínio endividado, ele consegue botar aquilo ali em ordem, Oh, entendeu? E é super importante ter um condomínio sem dívida, sim, entendeu? E ele sabe toda a receita. No caso, o cara é fera mesmo. Por isso que ele gosta que tenha sob o comando dele pessoas mas ele competentes trabalha que como saibam síndico trabalhar. profissional ou não? Ele é morador de um desses condomínios e no Ele caso é ele síndico foi orgânico eleito. e é também síndico profissional. Ele é orgânico profissional. No caso, o síndico profissional é aquele que o Que trabalha condomínio com uma contrata ele para imobiliária, né? colocar a casa em ordem. Aham. Né? O Esse é o profissional é caso aquele que a dele, gente ele é contrata. contratado para Não, então, ele, fazer. ele é os dois casos. Ele é, Ele mora ele é os dois casos. em um desses condomínios que ele Então, gerencia. ele é orgânico de um e é profissional de outro. Ah, entendi. Entendeu? Pô, legal, hein? Então, mas aí, no caso, o síndico é a figura central principal. Se for um mau síndico, a coisa não anda. Mas Entendeu? aí Não vocês anda. são contratados assim por temporada, por serviço.
É contrato, tipo assim, anual? Como é que é esse esquema aí? No caso aí, uma empresa, uma terceirizada, aí depende muito. Pode ser 3 anos, pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, entendeu? Mas não é, tipo assim, por serviço. Ah, eu preciso Não, não é de possível, X não. porteiros, preciso de. Não, é tipo assim, é Então, um contrato que a empresa. hoje, Vocês oferecem o serviço por um determinado período de tempo do contrato. sim, no caso hoje, o que acontece? Hoje eu comando somente a parte do dia de um condomínio. Sim. Então, eu trabalho, assim, de segunda a sexta, né? E tem um auxiliar trabalhando comigo, e eu comando, assim, o condomínio só durante o dia. Então, eu só trabalho com zeladoria. Então, a parte de porteiro já é com o condomínio, entendeu? Sim. Então, Apesar no de eu também caso, fazer mas o no controle. caso você trabalha só com a gestão, ou você também trabalha como porteiro ainda. Não, eu trabalho como controlador de acesso, assim, eu sou zelador, no caso, eu faço supervisão de zeladoria, né? Trabalho como controlador de acesso, né, e porteiro, e que faz toda essa Qual que é a parte aí diferença de de controlador de acesso para porteiro? controlador de acesso é o cara que controla controla os carros, né? Ah, tá, Entendeu? entendi. Os veículos ali dentro. E o E porteiro é pessoas o que também. fica lá Né? dentro no. Porteiro é o cara que recebe correspondência, que separa a correspondência, que entrega a correspondência para o morador. É, esse aí é o porteiro, entendeu? É bem semelhante. Às vezes o controlador de acesso nem trabalha numa portaria, ele trabalha num ponto que ele recebe os veículos, entendeu? Ou as Sim. pessoas. Já o porteiro fica dentro de uma guarita de portaria. E você andou fazendo umas revoluções aí nesse negócio de portaria, não andou? Querendo fazer uns sistemas diferenciados para negócio de correspondência, mercadoria, encomendas, essas coisas. Ou foi tipo um delírio meu aqui? Não, assim, eu já trabalhei em algumas portarias, aí realmente a gente vê a dificuldade que o porteiro tinha, eu levei um pouquinho de. Não levei assim, tecnologia diferente, não, entendeu? Aham. Mas a gente tem um método, assim, eu não posso falar aqui, mas eu tenho um método diferente de trabalho ali, de organização, entendeu? É, não revela não, É deixa os um outros método, contratar. é um método meu ali, que é mais fácil, né? Dentro vamos botar assim, uma portaria de um local de controle de acesso que eu faço a gestão ali, o cara consegue fazer o trabalho de uma forma bem mais simples, mais fácil, Mais entendeu? fácil, mais eficiente, né? Isso, mais rápido, soluciona problema mais rápido, entendeu? Não é que tipo Solução o de problemas porteiro ali. fica perdido. Não. Eu posso botar um porteiro lá que não sabe nada, mas ele consegue fazer como se fosse um porteiro antigão ali. Pô, isso é bom, porque é difícil encontrar bons Sim. porteiros. Tem uns que ficam perdidos. É a mesma coisa do locutor de atualmente. O cara chega, senta ali na Uhum. guaritazinha ali e fica só de WhatsApp. Só de WhatsApp. Às vezes não olha nem pra cara de quem tá entrando no condomínio. Só pela voz ele já vai e libera o acesso. Não, isso aí tem. Na verdade, quando você faz uma coisa todos os dias, né, e não tem assim motivação no que você está fazendo, não tem assim, a consciência que aquilo ali, da importância do que você faz, você acaba fazendo de qualquer jeito, ou usando constantemente no piloto automático, né? É, vai tudo no automático. Sim. E você É tem, você no, no, tem, no, assim, você já trabalha, já tem quantos condomínios que você atende? no caso, eu peço suporte, assim, eu não vou dar os nomes, eu trabalho para um, né? Tenho um contrato com um, ou outro no caso, a minha empresa, a minha nova empresa, ela é recente agora. Ela foi inaugurada no mês 4, Abraço entendeu? forte é nova. Então, basicamente eu recomecei, entendeu? Basicamente eu recomecei. Mas já tem, eu presto suporte para um condomínio e cuido de toda a zeladoria de outro condomínio. Você falou também que comigo comentou na rua esses dias que você também trabalha com a parte de limpeza predial, um negócio assim. Então, o que acontece? Agora, sim, no caso, a gente está montando assim um home base, né? Home base é uma base, um home office, né? Mas é como se fosse uma loja Aham, que não tem, assim, não é uma loja física, né? No entendi. caso, estamos nos organizando aqui para estar prestando serviço relacionado à limpeza, mas não somente limpeza
de condomínio, como é uma limpeza profissional, mas sim também está oferecendo limpeza residencial, entendeu? Entendi. Tipo, a pessoa No precisa caso, de uma o nosso. faxina em casa, pode contratar Braço Sim, Forte. Mas você ainda não está isso aí. oferecendo esse serviço, ou já está? Não, o nosso site está pronto já, o nosso site está pronto. A gente está aguardando somente aí, tá fechando algumas coisas para poder fazer, de fato, o trabalho de forma perfeita. E ficar bem, ficar bom, entendeu? Aham. Não Porque pode não ser feito adianta de qualquer também chegar jeito. e fazer de qualquer jeito e já Não, perdeu o não tem, cliente de não tem repente como. na primeira, no primeiro É. serviço, né? Assim, eu tenho por mim que é necessário seja qual for o serviço, tem que ser perfeito, entendeu? Tem que ser perfeito. É, ou fazer igual o Cristiano Ronaldo, básico perfeito. Então, a gente está se organizando de forma que a gente possa estar, para começar já com o pé direito, atendendo todo mundo, entendeu? Porque, assim, o bom é que nós já temos já um bom conhecimento no mercado, entendeu? Em Sim. termos de cliente, eu acredito que não vai ser problema. Mas apresentar um serviço de qualidade, aí isso pode ser um problema se a gente não tiver uma mão de obra bem qualificada, entendeu? Ou seja, não houver, tudo pensa em passo a passo, tem que ter um passo a passo até para a limpeza de casa. Então, a gente está Sim. organizando o passo a passo para estar treinando uma equipe que possa fazer um trabalho igual, padrão, em todas as casas, mas só com um padrão bom, né? É, porque padrão, dizer que é padrão não quer dizer que é bom, né? De repente pode ser Não, um padrão padrão ruim. ruim, né? E assim, e vocês estão contratando, estão em fase de contratar, já tem pessoal que trabalha com Não, vocês aí já? nesse aí a gente está em fase de, como é que eu vou te dizer? Teste? Construção, não, está em fase de construção desse passo a passo, entendeu? Não, Em entendi. fase de construção do método. A gente está estudando para utilizar o melhor método para executar da melhor forma o trabalho. O trabalho tem que ser rápido, tem que ser perfeito, né? O cliente da forma que ele quer, entendeu? Sim, Aí é não é assim, complicado. tem que pegar a coisa, tem que maturar e ver se dá certo. Deu certo, beleza, e partimos para outra. É porque Porque no que a trabalhar gente com faz aí pessoas hoje, assim é complicado, porque tipo assim, cliente, por exemplo, cada cliente pensa de um jeito. Acha que a limpeza sim, tem que começar de um determinado ponto, tem que fazer de um determinado jeito e deve ser complicado conviver com isso, né? sim. Não, mas no final, ali, no caso, vamos botar limpeza, vou dar um exemplo assim, de limpeza na casa. O que tem que ser feito? Tudo tem que ser limpo, né? Tem Sim, que ter um método onde começa a limpeza, onde termina, e os objetos têm que permanecer naquele local que o cliente deixou, sim. entendeu? Eu conheço uma sábia pessoa, que no caso a minha esposa, ela fala assim, ela entra na casa dela, ela se estiver com a luz apagada, Ela estiver sem sabe onde está luz, tudo. ela sabe onde está tudo, entendeu? E tem que partir por esse princípio, entendeu? Tudo tem que ficar onde o cliente deixou, mas só que tudo limpo, organizado, né? No Só caso, tira a poeira do lugar. isso aí. Não, se tiver que organizar alguma coisa, sim, mas aí tudo tem que ser conversado. Não, eu posso guardar aqueles livros ali que estão em cima da mesa na biblioteca, na estante? Posso fazer isso? Podemos botar o tapete de uma outra forma? Ah, não, quero tudo que fica assim do jeito que está. Aí, beleza, a gente faz daquele jeito. Aham. Mas aí, no caso, a gente está já estudando esse método para ficar tudo certinho, entendeu? E não é só estudar um método, né? E ver se o que é melhor trabalhar com o material de limpeza que o cliente tem dentro de casa, ou se vai ser melhor nós estarmos utilizando um material de limpeza que a gente possa ver que tem uma qualidade boa que vai atender todos os clientes, entendeu? Está sendo estudado isso aí também. É porque tem uma empresa aqui em Três Rios que ela atende com limpeza residencial, mas ela usa o que o cliente tem em casa. Sim, Tipo, nem não no quer caso dizer que o dessa aí, cliente ela às usa vezes tenha o cliente em casa. um Verdade. material bom, mas aí a pessoa tem que chegar lá e de repente nem conhece aquele produto de limpeza, tem que se Sim, virar para poder de repente aquele determinado detergente não é tão bom assim, aí acaba atrasando o trabalho, ou então um desinfetante, alguma coisa assim, um cloro, alguma coisa sim, não é de uma boa sim. qualidade, acaba atrapalhando antes de ajudar e acaba demorando mais o serviço. Eu Eu acho que sei essa qual é a de ter empresa que é. o próprio material de trabalho
já seria ideal. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, não tem costume de dar faxina em casa, então ela não vai pensar em ter um cloro, Vai ter material. não vai ter o É, material. Aí, tipo, você não vai ter o contrata uma material, empresa isso para aí. fazer limpeza na tua casa. Aí a minha empresa também não tem, você tem que comprar tudo. De repente compensaria, de repente você pagar um pouquinho a mais, eles vão, leva Sim, tudo que eles vão precisar, vai usa deixar a tudo casa e depois encerada, deixa a casa bonita, top, um brinco, não nova. vai se preocupar com nada. Né? Você Muito não precisa se melhor. preocupar com nada. Que essa empresa não, você quer contratar o cara para dar faxina na tua casa. Você precisa ter Foi. tudo. Aí de repente eles não Então, te mandam uma lista do que você precisa. Aí tu ainda tem que ficar adivinhando o que você vai precisar. Não, pera aí. Ela vai limpar, vai lavar o banheiro aqui, então o que eu vou precisar? Precisa de um cloro, de um sim, é desinfetante. muito melhor quem entende já levar tudo, né? Sim, com Né? certeza. Que às Eu- vezes leva um produto que eu- serve para tipo, três coisas diferentes que você não sim. sabe. Moisés, agora olha só, marca aí uma pausa aí e vou ter que atender um chamado aqui. Não vou poder ficar mais tempo não, e não sei se eu vou conseguir retornar. Não, tudo bem. Então vamos encerrar por hoje. Outro dia a gente conversa novamente. A conversa foi boa. Então Show? tá. Então, Moisés, agora, não, como é que encerra? Você vai Quem, editar, quem né? Claro, né? quiser, quem quiser te contratar, como é que faz? Esse número que eu deixei aí embaixo, esse Isso, e-mail. quem quiser me colocar, é através desse mesmo. No caso aí, o meu e-mail é o. Como o meu site tá pronto para poder entrar no ar, mas porém só depois que ele entrar no ar que eu vou poder estar usando o domínio para poder estar usando o e-mail. Aham, Então não vou dar esse e-mail, que o meu e-mail, no caso, fica um e-mail comum, tá? sim. Então é só entrar em contato comigo através do WhatsApp. Tá Ou ok, então então. tá bom? Então quem quiser Aí tem o contratar número braço também. forte. E locução, Isso, continua só ligar fazendo? para mim. Precisando de locução também? Ainda tem Joelso? Também, sabadão, eu vou estar na rua aí. Vai estar na rua? Então a gente se fala. Valeu, Então, brigadão, sabadão, eu vou hein? estar na rua. Um abraço para você, Valeu, tá? tchau, Sucesso para tchau. você.